Mas hoje o nosso convidado aqui especial é nosso amigo Mauro Carrusca, que todo mundo já conhece, eu acho que dispensa, inclusive, quaisquer outros comentários, pela importância, pelo seu currículo, que nós já mandamos também para todos vocês, e que, claro, vai discorrer em temas que são hoje importantes para o nosso dia a dia, principalmente das atividades das empresas nossas, né? Mas que ele foca principalmente no tema o digital, as pessoas e a transformação total dos negócios. Então, Mauro, é um privilégio, um prazer muito grande contar aqui com a sua presença. Então, agora você é o dono da bola. Vamos lá, bola para frente. Luiz, bola para frente. Bom, obrigado aí, Carlos, pelo convite. Eu acho que muitos de vocês a gente já relacionou por aí, né? Estamos sempre andando. A ideia é um bate-papo para a gente entender um pouco uma linha de pensamento. O que eu venho estudando há alguns anos sobre isso, né? Eu vou passar rapidamente aqui. Tem uma apresentação minha que ele colocou aí, mas papel aceita tudo, então é mais legal falar, né? Então, na verdade, eu acho interessante que vocês saibam que eu me considero empreendedor nato. Desde pequeno eu dava um jeito, de alguma forma, de fazer negócio. Nem que seja jogando bolinha de gude e depois vendendo o que eu ganhava. Mas isso já está no sangue mesmo. Mas tudo começou na minha carreira, foi na PUC Minas. Quando eu entrei, eu tive um desafio muito grande. E esse desafio, que eu entrei num curso na época que era muito concorrido, que era eletrônica, curso de engenharia eletrônica, e quando eu olhei para os lados, em 50 pessoas que entraram, basicamente eu e mais uns 2 lá, que não tínhamos curso técnico de eletrônica. Eu era um autodidata, eu estudava sozinho essas coisas, mas os outros vieram de Santa Rita, Inatel, aquelas coisas todas. E eu fiz, na época, o que eu aconselho a vários clientes meus que eu tenho pelo país afora aí, a fazer. Apoie-se nos bons. Fique do lado dos bons. E foi o que eu fiz na época. Eu fiquei do lado de quem sabia. E isso foi um ato de empreendedorismo, na minha opinião. E no final do curso, eu fui agraciado em primeiro lugar na universidade naquela época, com a medalha de ouro. E o tempo foi passando e logo em seguida eu tive mais um pitch que eu achei que quando a gente entrou para uma empresa para ajudar a fazer computador na região da Sudene, em Montes Claros. E eu já pensava que toda empresa devia ser diferente. E eu sugeri à Quartzil, naquela época, que por que nós íamos concorrer com o Cobra e outras marcas que tinham na época, se a gente poderia fazer alguma coisa diferente. E eu sugeri à CEMIG que acabasse com as pranchetas. E aí nós desenhamos o primeiro coletor de dados portátil do país. E se não que existia na época. Buscando tecnologia fora, eu fui, busquei, desenhei e funcionou, inclusive a Sabesp também usou. E aí não parou mais. Logo em seguida, foi um salto muito grande que eu fui trabalhar na IBM, só que não foi para a IBM Brasil, eu fui direto para a IBM Americana. E eu fiquei muitos anos morando no Silicon Valley. E dispensa comentários, eu poderia gastar aqui as 4 horas que o Carlos Alberto me deu para ficar falando, né, Carlos? Falando só o que é essa empresa, gente. Ela é fenomenal. É fenomenal. Só estando lá dentro para saber o que é uma IBM. Como que uma empresa consegue se reinventar, não todos os anos, mas todos os dias. Tá? E a gente aprende isso. Eu também sou muito inquieto, também não fiquei lá, né? 9 anos depois, eu já estava num ponto muito bacana da carreira, que eu era consultor da empresa, eu comecei meu voo solo. E o voo solo, ele fez agora, em janeiro, 26 anos, até comentei com você, né? 26 anos no mesmo CNPJ nesse país que vocês conhecem muito bem, que é assim, é uma senoide. Né? Então, e aí que veio uma característica muito interessante. Depois eu fiz o curso de MBA na Babson, depois eu fiz também, foi interessante isso daqui, que é uma missão, parece que passou aqui. Foi. Em 2016, junto com a FAPESP, a FAPEMIG e a Unicamp, eles me convidaram para ingressar numa missão para entender o agronegócio, o empreendedorismo e a inovação
no agronegócio, lá no Silicon Valley. Vou exagerar um pouco. Por que lá eles conseguem plantar couve no asfalto e exportar, e nós com esse monte de terra e não conseguimos? Né? Por que uma Holanda, que tem 0,5% do nosso território, produz 60% do nosso leite, do leite que nós produzimos? Né? E a gente, com isso, elaboramos um projeto para melhorar e vemos trabalhando com a Embrapa até hoje. Né? E, opa, acho que tem que apontar para lá. Deixa eu voltar aqui um pouco. Foi. E dentro da Embrapa, nós desenvolvemos um projeto que está muito conhecido agora, chamado Ideas for Milk, para revitalizar a cadeia do agronegócio do leite. Tá? Esse projeto começou em 2016 e já em 2018, agora fechamos a 3ª edição. Um projeto que já foi requisitado pela Índia, através do Blairo, uma vez que ele esteve lá, apresentou esse projeto e ganhou um prêmio no Silicon Valley. Então, são coisas interessantes que vêm acontecendo, e no ano passado eu tive a honra de ser convidado por alguns amigos do Paraná a compor um livro com eles. Na verdade, a ideia nossa era fazer um handbook. E aí a gente lançou o livro Pinceladas da Inovação. E depois eu falo um pouquinho mais para vocês do que vem a ser. Mas, antes da gente começar... Abaixa um pouquinho. Pode subir só um pouquinho. Antes da gente começar, eu vou passar só umas fotos para vocês, e para a gente pensar um pouco. Tá? E isso foi reincidente, gente. Ele acha que a ameaça são os imigrantes, mas a ameaça está dentro do país dele. É todo o Silicon Valley. A ideia é a gente entender como a inovação, como essas tecnologias disruptivas podem nos ajudar. Então, gente, a inovação, ela faz muito sentido se ela resolver algum problema. Quando a gente fala em inovação em qualquer organização, eu posso estar sentado com qualquer um do topo da pirâmide. Quando você fala inovar, no olho aparece 2 cifrões, um em cada um. Cada pupila vira um cifrão. Mas, além disso, a inovação, ela tem que fazer sentido para a nossa vida, tem que trazer algum benefício para a sociedade. E isso é muito importante. Né? Pode passar, por favor. Então, quando a gente pensa em inovar, a gente pensa em inovar colaborativamente. Então, nós estamos num mundo de tecnologias completamente diferentes. Nós estamos falando hoje de tecnologias que vão mudar o modo que a gente vive. Falando de blockchain, que gera uma confiança entre 2 elos, que pode, de repente, acabar com um modelo de negócio chamado cartório. Só um exemplo. Nós estamos falando de inteligência artificial, que se fala muito. Ano passado eu tive a oportunidade de coordenar e participar de vários painéis em São Paulo, falando só sobre inteligência artificial. Nós estamos falando de um momento que eu chamo da era da aceleração. Inclusive, a era da aceleração é um capítulo do livro que está lá. Foi o capítulo que eu escrevi. Vocês já notaram que tudo isso que está em nossa volta nos gerou uma ansiedade muito grande? Parece que o 24 horas não são mais 24 horas. Parece que 24 horas agora são 10 horas. Que a nossa agenda de 8 a gente não consegue mais cumprir. E olha, não vai conseguir. A não ser que você colabore. Então, o que eu venho estudando há muitos anos, são mais de 2 décadas, é como compartilhar mentes. E isso é inovar. A inovação, ela é uma mudança de mindset. Se você sair daqui hoje, após essas 4 horas desse papo aqui, né?
Entendendo isso, nós conseguimos. Nós conseguimos realmente o objetivo. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente olha aqui, olha, se eu vejo aqui, olha, fábricas totalmente automatizadas, eu tenho ali, olha, ali em cima, que está tocando uma música, aquilo ali é uma boneca, é uma inteligência artificial que tem seguidores no YouTube. Ela abre shows no Japão com grandes estrelas que vão falar e as pessoas vão para aplaudi-la. E é uma inteligência artificial, é holográfico aquilo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, onde eu posso ter um escritório totalmente virtual? E é interessante que ali tem um dos maiores empresários do mundo, na minha opinião. Eu o conheço pessoalmente e é fantástico. O Jorge Paulo Lemann. Esse cara é dono de uma corporação que vocês conhecem, a Embev. Né? E ele, numa conferência no Instituto Milken, em abril do ano passado, em Los Angeles, declarou: sou um dinossauro apavorado. Cara, se um cara desse fala isso, está na hora de calçar as sandálias da humildade. Para todos. Se um cara desse, ele se sente ultrapassado. Ele se sente por quê? Vamos ver se passou. Por quê? O mundo mudou. O mundo acelerou. E acelerou de uma forma... E o mundo acelerou de uma forma impressionante. Aqui fora desse ambiente estão as famosas startups. E o que são essas startups? São empresas como as de antigamente, só que elas são formadas por pessoas de cabeça diferente. São pessoas que têm uma ideia original, que tem uma proposta de valor interessante e que rapidamente coloca isso no mercado e muitas conseguem crescer de forma exponencial. Isso que caracteriza uma startup. Então, essas startups, elas estão entrando, explorando terrenos que para as grandes corporações eram impensáveis. É por isso que todos os dias uma corporação, um negócio, um modelo de negócio está sendo colocado em xeque. De repente, onde você está sentado e tem três garotos numa garagem, que a gente fala, ou no coworking, ou num laboratório de uma universidade, que vai amanhã colocar em xeque todo um negócio, todo um produto, ou até o segmento de negócio inteiro. Tem que ficar muito atento para isso, né? Esse mundo, ele funciona por conexões. Então, quando a gente pensa que aonde é que está o valor está em fluxo. O valor está aqui, ó, com esses cérebros trocando ideias. Nessa união de mentes é que está o valor. O conhecimento isolado hoje, ele não serve para nada. O conhecimento tem que ser compartilhado. Então, quando a gente fala que a gente fala por fluxos, é exatamente isso. Estar sozinho não adianta. É por isso que existem os coworkers. É por isso que as startups vão ficar uma do lado da outra. É por isso que eu vou falar mas são N empresas. Pega uma McKinsey, que mas poderia colocar um prédio de 40 andares, 70 andares do lado na Faria Lima. Não, eles estão com o escritório agora dentro de um coworking, dentro do WeWork em São Paulo. O que eles querem com isso? O que eles querem é encontrar no elevador, na escada, no café, com uma mente brilhante. Que essas mentes não querem mais ir para empresa nenhuma. Eles querem ser dono do negócio. O modelo de gestão que se adota hoje, é isso que eu vim falar isso para vocês, já foi. Já teve o tempo dele. Essa garotada brilhante, eles não querem isso mais. Eles querem ser donos. E as empresas insistem nesse modelo hierárquico. Isso não funciona. Tá? Então, quando a gente vai para isso tudo, a gente consegue até pensar em exemplos antigos. Né? Quem lembra do automóvel, data de 1700, 1800, que surgiu o primeiro aí, o que se falaram na época? Cara, esse negócio é barulhento, solta fumaça, polui e é mais lento que um cavalo. Se fosse assim, se ninguém tivesse acreditado, nós não teríamos automóveis, não teríamos uma Fórmula 1 hoje. Não estaríamos viajando em foguetes. Então, o que se precisa hoje é uma estratégia que mudar, todo mundo tem que mudar. Agora, o importante é saber como proceder nessa mudança. E o que eu tenho visto em empresas muito grandes, que elas estão perdidas. Quando se fala em transformação digital, eu rodo por aí tudo. Tem hora que eu estou com um público agora em Itaipu, tinha quase 4.000 pessoas que eu estava abrindo um evento.
Só que esses 4 mil pessoas tinha gente de cabelo de 2 cores. A maioria eram empreendedores. E eles morrem de rir quando fala que uma empresa ainda tem muros. Eles não acreditam nisso. Então, falando de economia, que o Carlos comentou, então nós estamos no mundo do Economy Tech. Aumenta um pouquinho, por favor. Né? É um mundo diferente. É um mundo que a gente fala do digital, que a gente fala da nanotecnologia, do biotech. É um mundo que simplesmente pegou o físico, o digital e o biológico e juntou tudo. Hoje está tudo junto. Hoje eu consigo com a tecnologia fazer uma operação à distância. Hoje eu consigo a inteligência artificial para fazer coisas que eram impensáveis. E nesse mundo da tecnologia, esse mundo da economia tecnológica, que é a economia da inovação. E essa economia é uma economia preditiva. Eu consigo me antecipar muitos anos na frente. Desculpe muitos aí, mas há mais de 10 anos eu abandonei a palavra planejamento estratégico. Planejamento estratégico é você pensar uma empresa com dados do passado. Para com isso, nós temos que pensar com o futuro. Eu tenho que trazer o futuro para o presente. O grande erro das empresas, eu estava com uma grande corporação há pouco tempo, no final do ano em São Paulo, eu estava com o presidente discutindo isso. Nós temos que ir 10 anos na frente e materializar isso hoje. Se não for assim, esquece. Não vai andar para lado nenhum. E essa economia preditiva, que é a economia da inovação. Opa, não foi. Que é a economia da inovação. E ela está estimada, esses valores estão um pouco antigos, que são do início de 2018, em 10 trilhões de dólares, que está ali fora esperando. E quem está correndo atrás deles hoje? As startups. Elas estão correndo atrás dessa grana. Todo dia eu conheço um monte que querem ficar bilionários com isso daqui. Né? E aí nós começamos a pensar, poxa, o que mais? Gente, nós só estamos no começo. Olha, até um ponto interessante, que eu faço isso comigo de vez em quando, tem hora que dá vontade de acordar, dar uma beliscadinha e ver, cara, eu estou vivo e nós estamos inseridos nesse momento. Nós estamos passando por um momento de transição fantástico, que algum dia vai contar para o bisneto, para o neto. Nós estamos num ponto de inflexão entre um mundo que era analógico para um mundo que vai andar sozinho. Um mundo totalmente digital. Um mundo que vai colocar as pessoas iguais. Pelo menos pretende. Esse é um outro ponto que vocês vão ver que a gente vai falar muito. Né? O empoderamento das pessoas. As pessoas se empoderaram nesse mundo de hoje. E quando eu falo que isso tudo é só o começo, e é uma verdade, aumenta um pouquinho. Né? Nós estamos vivendo um momento onde que eu tenho carros autônomos. Uma Tesla, por exemplo. Em Dubai, nós já falamos, eles querem implantar a curto prazo o drone para transporte aéreo e usar como táxi. Enquanto nós queremos abrir avenidas, de repente nós temos que, pelo contrário, a maioria dos garotos não querem mais carro. Meu filho não quer mais carro. Não precisa. Ele acha que não é necessário. Ele quer ir de um lugar para o outro, ponto. Mudou o conceito. O conceito mudou. Isso aqui, olha, inclusive essa musiquinha que está tocando é do Hyperloop. Vocês conhecem, o Hyperloop veio para Belo Horizonte. Escolheu, entre vários países, optaram pela América Latina, Brasil e Contagem. Eu lembro, nós estávamos lá. Eu conversei muito com o Bebop, né? Nós estávamos juntos lá, nós demos uma entrevista juntos lá. E é interessante que é um transporte do futuro. A Hyperloop tem mais de 900 cientistas. A maioria deles, mais de 99%, nunca se viram. Eles trabalham online. Esse é o mundo. Bem-vindos ao século XXI. Esse é o nosso mundo, gente. É um mundo que anda sozinho. Posso passar para mim? E aí a gente poderia dar mais exemplos. Mais e mais exemplos, essas fábricas com tudo conectado. Quando eu falo com a automação completa, com a internet das coisas, inteligência artificial, etc, etc, perda de empregos, isso vai acontecer? Vai. Outros empregos vão surgir? Vão. Muitos a gente ainda não sabe quais são. Vão aparecer. Mas o mundo se reinventa.
Quem estraga o mundo normalmente é o ser humano, né? Que vem estragando, mas ele vai se reinventando, os processos vão se reinventando. Então, quando a gente pensa isso aqui, olha, eu coloquei apenas como exemplo, isso aqui são 2 robôs que iniciaram um diálogo sem ter nada para falar um para o outro. O primeiro, como você está? E eles começam a estabelecer uma relação de conversa, inclusive falando sobre Deus, sem ninguém ensinar. Isso é inteligência artificial. Aonde isso vai parar, gente? Não sabemos. Mas a evolução é muito grande. É muito grande. Né? E esse mundo, gente, é um novo mundo. É um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo ambíguo, é um mundo complexo, é um mundo acelerado. E esse mundo acelerado, passa para mim. Esse mundo acelerado, ele funde, que eu já falei, o digital, o físico e o biológico. E isso impacta os modelos de negócio, isso impacta as empresas. E isso provoca, inclusive, crescimentos acelerados. E um ponto que vem me colocando muito triste, que essa evolução tecnológica, ela deveria promover a inclusão. E eu estou achando que ela está mais excluindo. Infelizmente, você não é todos que vão ir no dentista e ver o dente sendo impresso numa impressora 3D. Vão ser para poucos. Vão ser poucos que vão ter um coração artificial. Vão ser poucos que vão ter uma prótese em questão de horas e sair andando. Ou seja, a tecnologia que deveria incluir, ela também está excluindo. Eu acho esse um ponto que eu trouxe com aquela preocupação do início, que é um outro desafio para a humanidade. Nós temos que pensar muito nisso, né? O ser humano hoje, o conhecimento dele não é nada sozinho. Num mundo onde os ciborgues vão dominar, a inteligência artificial. Aqui, olha, é um filminho que não rodou aí, não sei porquê, mas é um filminho onde eu tenho um cachorro totalmente de inteligência artificial, tomando conta. Não gasta ração, não gasta nada. Isso aqui é uma realidade. Né? Ali, no outro ali, eu tenho uma Sofia, que é uma inteligência artificial, sendo entrevistada por um repórter humano, com perguntas que ela não sabia quais eram as perguntas. Então, dentro dessa nova experiência do ser humano, a gente pensa nesse desemprego tecnológico, a gente pensa nesses robôs professores. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas em Israel fizeram um teste colocando uma sala com robôs, com um robô ensinando, e na outra sala com o ser humano, e mediram o conhecimento dos alunos. Os alunos que estavam com o robô aprenderam mais. Ou seja, o nosso modelo de ensino também tem que ser revisto. Não dá mais cuspe, giz, esquecem. Isso está na rede. O que nós temos que fazer são dinâmicas de discussão de problemas, sei lá. Tem que ser um ensino totalmente diferenciado do que tem hoje. E aí nós estamos falando de invasão de publicidade, de privacidade, de um mundo cercado por algoritmos. Você liga um celular, já te oferece o restaurante da esquina, já te oferece a comida dele que está acabando de sair. Ele descobre que você comeu comida japonesa em São Paulo, ou daqui também te oferece, e por aí vai. Né? A gente não tem mais sossego. Né? Tudo funcionando por gamificação, por internet das coisas, etc, etc, etc. Mas, na verdade, o que isso traz para os negócios? Né? Traz uma coisa, vou até voltar aqui, traz uma coisa interessante, que é o que eu venho falando da economia colaborativa, das organizações exponenciais e do mundo do grátis. Por exemplo, quanto vocês têm pagado pelo Waze? E pelo Google Maps? Nada. Como é que esses caras ganham dinheiro? Com os nossos dados. Que valem muito. Essa é a nova lei de proteção dos dados que está sendo votada aí, que nós temos participado. Eu pertenço a Sucesso Minas também, eu sou vice-presidente lá, e é uma preocupação nossa muito grande com a lei de proteção. A gente tem apitado nisso daí, que saiu agora no Congresso. E quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa que a obsolescência hoje é a regra. Entender a jornada do cliente, esse cliente digital passa a ser a grande sacada. O seu cliente, você pode achar que a tua empresa está constante, mas seu cliente não está. Então você tem que repensar
tudo. E eu falo, isso aí eu vim com esse papo outro dia, nós estamos inseridos numa vida 4.0, uma vida diferente, né? Eu vou soltar esse clipe aqui e vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Depois a gente comenta. De todas as raças, todas as cores. Eu acho que aprende a respeitar, aprende que também que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, pra gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, para poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar pra ela como que é você ser negro, ponto de vista, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Meu nome é Tassiana Pereira, eu tenho 22 anos e eu estou no último ano de bioengenharia do Harvard College, científico. A pesquisa científica leva à cura de doenças e aumenta a qualidade de vida. Porém, apesar de concordarem, poucos falam sobre isso no Brasil. Tivemos pela primeira vez na história dessa conferência um painel sobre pesquisa. Tivemos pela primeira vez na história desse país o medalhista Fields, o Arthur Ávila. Nunca tivemos um prêmio Nobel. Mas no Brasil a gente tem cientistas brilhantes que não conseguem desenvolver patentes nem fazer publicações por causa de falta de investimento. That's one of the hardest questions there is. I would say what the meaning of your life is what you make it. What you think, what you want your life to be. Nobody can decide what you will do except for you. You have control over yourself. You may not be lucky enough and the odds may be against you, but there's never a definite no that you cannot do this. Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar pra não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho 2 olhos, dois braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele e a personalidade, porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Aqui em Harvard, eu trabalho com engenharia de tecidos e biomateriais, desenvolvendo uma cura para o câncer. Esse ano, vou fazer minha primeira publicação, mas esse é apenas o primeiro passo para as ambições que eu tenho nesse campo. Eu quero engenhar órgãos para acabar com a lista de transplantes, a fila de transplantes. E sou brasileira. Todos nós já ouvimos alguém dizer, tinha que ser brasileiro, quando algo dá errado. Hoje, eu quero desafiar vocês e a mim, seja investindo ou desenvolvendo, a mudar o sentido dessa frase. Quero ver vários de nós publicando nos melhores jornais científicos do mundo. Quero ver vários de nós desenvolvendo patentes. Quero ver, finalmente, pela primeira vez, um prêmio Nobel de um de nós. E quando isso acontecer, eu quero ouvir no fundo, tinha que ser brasileiro. Muito obrigada. Já é candidato. Gente, fica mudo, né? Não só esses 3 que eu mostrei, mas a gente tem outros exemplos ali, como o Paulo Rogério Nunes, que hoje é professor convidado, não se me engano, de Harvard, saiu da comunidade na Bahia, voltou para lá e faz um trabalho fantástico com as pessoas, com as mulheres negras. Tá? De uma Rafaela Silva, né, que 3 pontos que em países preconceituosos como o nosso, né, infelizmente, jogam contra ela. Ela é pobre, ela é negra e ela é homossexual. E mesmo assim, ela tem foco que muito empresário não tem. Ela conseguiu uma medalha de ouro. A gente pensa num Tiago que faz também o que é necessário para inovar, que é assumir risco. Inovação é risco. O Tiago, ele só tinha um jeito de ganhar
a medalha de ouro. Ele tinha que, sem treino, crescer em 11 centímetros a vara do salto. Ele assumiu o risco e conseguiu. E por aí vai. Tem a Tabata, outro fenômeno que estudou fora do Brasil, saiu de uma comunidade pobre, voltou e foi a deputada mais votada em São Paulo agora, deputada federal. Né? E o Alexandre Paris, que é um mineiro, que está morando nos Estados Unidos, que o sonho dele é levar energia para os lugares do mundo, energia solar, que não tem sol. E ninguém acreditou nele dentro da Singularity University. E a NASA acreditou. Será que ele volta? O primeiro satélite que ele, dentro do projeto da startup dele, que chama Rebeam, vai ser lançado no ano que vem, em 2020. Então, são exemplos de cabeças, de pessoas que estão batendo na porta das empresas de vocês. E aí a gente pergunta, será que toda essa tecnologia disruptiva é que vai transformar os negócios ou será que são essas cabeças? Fica essa pergunta. Na verdade, na minha opinião, que nós vamos ter uma simbiose muito bacana. Uma simbiose entre o homem e a máquina. Aqui a gente pode ver um robô que está descendo no fundo do mar, que ele consegue coletar materiais em profundidades que o ser humano não consegue. Né? Ali, à direita, eu tenho uma inteligência artificial que foi promovida a membro consultivo, a membro do conselho consultor da empresa Deep Knowledge Ventures, na Coreia. Por quê? Porque as opiniões da inteligência artificial eram muito mais assertivas que dos seres humanos. Então, essa simbiose vai ser cada dia mais perfeita e vai ser mais legal. E o que nós temos que aprender com isso tudo, que o cliente, esse cliente que está ali fora, independente do segmento que vocês atuam, ele mudou. Ele enxerga a empresa, ele enxerga o fornecedor dele através de uma realidade aumentada, através de uma realidade virtual. Ele enxerga os pais dele de forma diferente. Vocês já notaram como é difícil lidar com as crianças? Eles são diferentes. Respeitem. Eles nasceram em outro mundo. O mundo deles é diferente. Eles já nasceram com uma TV pendurada na parede. Ponto. E agora eles não querem entender por que ainda tem que pendurar. Por que ela não pode estar projetada no ar? E que vai estar. Em breve. Né? Então, quando a gente pensa nesses jovens, são esses jovens empoderados. E aí, gente, vem o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem. Que foi o foco do meu estudo, desses 26 anos, que eu percebia. Em a tecnologia evoluir, o computador foi para a palma da mão. Com isso, o porteiro, não desvalorizando a posição dele, o garçom, o balconista, o funcionário comum de uma empresa, ele tem acesso a informações que ele não tinha, apenas o topo da pirâmide. Ele está empoderado. Não são todos que têm esse acesso. Como eu falei, infelizmente a tecnologia também está excluindo, mas a maioria. E a maioria deles consegue transformar essas informações em conhecimento. E conseguindo isso, gente, eles podem muito bem, como eu já conheço vários casos, destruir um negócio. Lá da portaria. Então, a hora que os empresários, a hora que o topo da pirâmide entender que o porteiro da fábrica pode sim participar de uma reunião de planejamento, que de repente ele entende muito melhor o que está acontecendo no pátio do que eles, ele pode, que o balconista, que conhece muito mais o cliente que o dono do varejo lá, aí as coisas vão mudar. É isso que foi foco desse estudo de anos e anos e anos. Porque, para esses jovens, o ter não significa mais nada. Eles querem compartilhar. Esse é o modelo do século XXI. E, mais uma vez, o que acontece é que as organizações ainda estão imersas em um modelo muito antigo. Então, nós estamos caminhando para uma volta da economia do ser humano. Nós saímos lá do agrário e estamos aqui na frente. Se a gente pensar que em 2006 nós tínhamos as 5 maiores empresas do mundo, 2 ou 3 ali eram da área do óleo e faturavam 1,6 trilhão, a soma delas. E em 2018, as 5 maiores são de tecnologia e o faturamento delas é de 4 trilhões.
dá para ficar um pouco espantado. Saber que hoje o Google, Facebook e outras gigantes já representam 26% da Standard & Poor's. Então, são pontos e que a gente tem que perceber. Se eu pego as 3 maiores empresas de carro hoje dos Estados Unidos e as 3 maiores de tecnologia e faço uma continha simples, né? Olha que interessante, a receita delas, das de tecnologia, não pego nem a receita, pega o valor de mercado. As de tecnologia valem 2,1 trilhões. Elas valem 18 vezes mais do que a soma das outras 3. E elas conseguem essa proeza com 28% da mão de obra. Bem-vindo de novo ao século XXI. Né? E quando a gente pensa que esse mundo está realmente ao contrário, o tempo está escasso, tem um clipe muito legal, mas eu vou pular ele, porque vocês iam rir demais e... Vou deixar tocar então, ó. Esse clipe, ele é antigo, mas ele mostra muito bem como está funcionando. Vou deixar tocar. Fala, Choque, beleza? Opa, boa noite. Cara, tudo uma bisoiada aqui na loja. Onde é que eu encontro pochete, hein? Não entendi. Pochete aqui de cintura, aqui. Eu prefiro até aquela que tem 2, que dá pra botar cheque, dinheiro. Não, pochete não tá usando mais, pô. Já saiu de moda já. Hã? Pochete já saiu de moda já. Qual que saiu de moda? Sim. Fica na televisão o tempo todo? Qual televisão que tem isso? Manchete, tem as novelas lá. Chica da Silva, Pantanal. Não, a Manchete faliu, senhor. Faliu? Manchete faliu. Eu também não assisto muita TV, né? Imaginei. Eu assisto assim, jornal, assisto web, adoro essas coisas. A Hebe você assistia, não assiste mais, né? Acabou o programa dela? Não, a Hebe morreu, né, senhor? Que isso, cara? Morreu quando, Hebe? Já tem tempo já, inclusive acho até que já reencarnou já pelo tempo. Sensação estranha, cara. Sensação que as pessoas não me falam as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que essa tecnologia que ficam implantando aí pra gente sem perguntar se a gente quer. Tipo secretária eletrônica, depois a gente fica... Ninguém se fala mais no olho no olho. Pois é, deve Que ser. doideira, Manchete faliu, bicho? Faliu. Xuxa sem Manchete é o quê? A Xuxa ela tá na Record agora. Ainda bem que não é Globo. Xuxa na Rede Globo não funciona, né? Só vou pedir uma coisa pro senhor. Aqui dentro não pode fumar, não. Desde quando, cara? Não, desde que eu nasci. Não pode Que fumar isso, dentro. cara? Isso aqui é um estabelecimento. E não pode fumar em estabelecimento comercial desde que você acha que está onde? Eu tô em 2015. É por isso que o país está como está. Deve estar todo mundo com medo aqui de quem? De Fernando Collor. não sei. Caçador de Marajá. Chegou a hora de acabar com os Marajás, está todo mundo com medo. Fernando Collor já entrou, já deu merda, já saiu e voltou. Não, nem responsabilizo. Pelo menos não foi o Lula. Lula a mesma coisa. Entrou, deu merda, saiu, mas não voltou. Não me atordoa. Tem ou não tem pochete? Não tem, tá? Mas olha só, deixa eu explicar pro senhor. Vamos dar novidade de vida aí? Pro senhor, olha só. A C&A tá com uma parceria bem legal com a reserva, entendeu? Tem umas coisas... Peraí, por exemplo. desculpa. A gente tá na C&A, cara? Senhor. Que é C&A? É por isso que não tem pochete. Tá pensando que a gente tá na mesbla? Quer dizer que na verdade, você vê que tem muita empresa assim, né? Ainda está dormindo no preço. Mas fechando já, caminhando aqui para o finalzinho aqui, hoje a gente está vivendo um momento muito interessante, que a gente fala de empresas transversais, inclusive eu vou deixar para você. Opa, esqueci hoje mesmo eu liberei um artigo novo que está na rede aí, que eu falo muito dessas empresas transversais. Elas atuam como camaleão. Elas conseguem se reinventar a todo momento. O camaleão, você sabe, se ele se adapta às condições que se encontra no momento, né? Trocando a cor dele e por aí vai. A Amazon, quantos negócios ela tem? Ela atua em todos os segmentos agora. Começou com nuvem. Aliás, ela começou vendendo livro usado numa garagem em Seattle, nos Estados Unidos. E hoje ela está nuvem, ela é campeã. E por aí, já agora comprou um supermercado também. Você pega, olha que papo isso aqui. A Netflix destruiu a Blockbuster. Agora colocou em xeque Hollywood. Ela está atuando no segmento que não era para ela. A tecnologia vem permitindo isso. As empresas têm que repensar, reinventar e pensar qual a competência que eu tenho e com as competências e perguntar quais competências eu preciso para atuar em segmento completamente diferente do que eu poderia atuar. E isso significa inovar. Isso que realmente vem a ser... não foi para frente? Foi. Pensar diferente. Então, quando a gente... Vou pular isso aqui também. Quando a gente pensa, né, de onde vai sair o próximo tiro, não sabemos. O que nós temos certeza que esse mundo mudou. Esse mundo não é mais linear. As pessoas ainda pensam de forma linear, mas o mundo ele é exponencial. As mudanças, elas aparecem de forma exponencial. A única coisa que não tem mais é conforto. Nós estamos numa zona de desconforto. E isso independente do lugar. O que
QI, na minha opinião, é substituído pelo QA, que é o quociente de adaptabilidade. Quanto mais uma empresa, as pessoas conseguem se adaptar nesse novo modelo, melhor para elas. E por onde começar? Por onde começar, rapidamente, depois eu posso encontrar com vocês e falar, foi o que a gente fez. Há 2 décadas atrás, o que passava na minha cabeça era o seguinte: nós temos que repensar o modelo de gerir. A grande inovação não vai ser investir no digital. O digital é uma obrigação em investimento. Ponto. Ninguém vai sair andando com máquina que roda, que sai a fita no bolso. Vai andar hoje com celular. As máquinas de calcular foram desmaterializadas pelo celular. Então, nós temos que pensar de como tirar uma empresa do século XX e levá-la realmente para o século XXI. E esse caminho, primeira coisa que nós temos que pensar, esquece essas palavras missão e visão. Nós temos que pensar em propósito. A organização, ela tem que saber para que eu sirvo para a sociedade, porque senão ela não consegue reter mais ninguém. Porque essa garotada, as pessoas estão trabalhando por um propósito. E, para continuar lá em cima, a gente pensou e desenhou um modelo composto por funções colaborativas. Só para vocês terem ideia, todo aquele modelo da direita ali é propriedade intelectual no Brasil desde 2014. Eu já apresentei isso em vários países. E algumas organizações, como Embrapa e Itaipu, que estão acreditando hoje, partindo com a gente para pensar numa empresa mais horizontal. Só que ser horizontal não é fácil. Tem que mudar aqui, mudar a cabeça. O caminho é tortuoso. Então, nós temos que desenvolver continuamente programas que respeitem o momento da empresa e ela entender, de uma vez por toda, que é como um voo de pássaros. Quando a gente vê aquilo voando numa harmonia fantástica, eu tenho N líderes. As organizações têm que ter N líderes. Ali, eles não trombam. Cada um sabe que naquele momento ele é o líder e ele guia o grupo. E para fazer isso, quando a gente inspirou nisso daí, a gente criou essas funções colaborativas. E isso tudo tem um framework e tal, né? Mas de tal forma que as pessoas que a empresa seja aberta, que a gente fala é breaking the walls, mas que prevaleça a governança. Uma coisa é ser diretor, outra coisa é entender que o porteiro está empoderado. Pronto, para resumir para vocês a importância disso tudo, né? E deixa eu passar isso aqui também, que isso aqui fica para uma... Opa! Então, o que nós temos que fazer? Mudar a cabeça, gente. Simplesmente isso. Mudar. Isso é inovar. Muda o mindset. E mudar esse mindset é mostrar o seguinte: dentro da minha empresa, eu não preciso mais de colaboradores. Aliás, essa palavra já ficou velha. Eu quero empreendedores. Eu quero pessoas que façam diferente o que ele fez ontem. É isso que as empresas estão procurando, que todos estão procurando. E isso não tem idade, tá? Pode ser para qualquer um. E aí, gente... Opa, pode pular aí para mim? Bom, quando a gente pensa nisso, fechando aqui... Opa, volta um aí para mim, Márcia. Volta mais. Isso, pode deixar. Pode aumentar um pouquinho. Então, pensando um pouquinho... Eu já agradeço o Carlos aí pela oportunidade de falar com vocês. E olha como um cara consegue fazer diferente, né? Dá um toque aí para mim, dá uma passadinha aí para mim, né? Pensar que inovar não é simplesmente evoluir passado. Pelo contrário, nós temos que pensar em planejamentos colaborativos, é o que inclusive faz parte da plataforma que é trazer o futuro e materializá-lo no presente, materializar agora, né? Lembrar, opa, você pulou um aí, né? Lembrar que toda essa tecnologia tem que nos trazer felicidade. E isso é muito importante. Esquecer, por exemplo, que a gente está com um amigo, saiu por aí, né? Por que não desligar o celular? Por que eu atender enquanto eu estou falando com uma pessoa? Hoje nós somos escravos disso. Às vezes a gente não tem tempo para isso. O Boixá morreu absurdamente, bestamente agora, que eu senti muito, gostava muito dele, né? E a gente perde essas oportunidades. Eu sempre mostro isso aqui, olha, reprojete sua vida. Hoje essa matéria é uma das matérias mais procuradas dos cursos de pós-graduação dos Estados Unidos, em grandes escolas, tá? Repense isso, viva mais, né? E um recado, se vocês estiverem entre duas trilhas, escolham ser felizes. Aonde vocês vão para ser felizes. Muito obrigado, Carlos.